Bom dia. Bom dia. Juro que eu vou tentar ser breve. Tudo bem? Estou novamente sempre muito feliz de ser convidado. 2 motivos. O primeiro, que eu adoro ir nos locais onde a gente sente a presença de Deus. Onde a gente sabe que a palavra de Deus é levada a sério. Onde a gente sabe que as pessoas são zelosas pela palavra de Deus. É nesses locais que eu tenho muita alegria de poder ir participar dos louvores, participar do culto. E em segundo, é uma alegria muito grande que eu tenho de poder falar da palavra de Deus. Porque quando você vem falar da palavra de Deus, você tem que ter um cuidado grande, como os músicos. Os músicos talvez estejam entendidos nessa parte, porque eles não podem vir aqui fazer o louvor. Para fazer um louvor direito, tem que fazer o que primeiro? Ensaiar. E você ensaia uma vez só e já está tudo bem? Geralmente não. Geralmente o que você tem que fazer? Ensaia, 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 para poder vir aqui e fazer bem feito. Quando você vai pregar a palavra de Deus, é a mesma coisa. Tem que estudar, estudar, estudar. E para poder falar para vocês, por isso que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Porque para eu vir poder dar, primeiro eu tive que receber. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus faz, ela afeta a minha vida. O estudo, ela afeta a minha vida, faz com que eu possa vir aqui dar uma palavra genuína, a palavra que Deus quer que eu passe para vocês, porque ela já fez efeito em mim primeiro. E a palavra de hoje é uma palavra que vou tentar trazer para vocês uma forma de pensar que diz: o que tem influenciado as suas decisões e as suas obras. Porque as suas obras, baseado nas nossas obras, nós vamos ter o fruto da obra, são baseados na forma como a gente pensa. E como a gente pensa influencia as nossas decisões. As nossas decisões influenciam as nossas obras. E a nossa obra gera o fruto. E Jesus, quando disse que, quando ele voltar, muitos vão dizer o que para ele? Senhor, Senhor, mas eu não preguei no teu nome, mas eu não curei no teu nome. E ele vai dizer o quê? Afaste de mim, você que comete iniquidade. Porque ele vai olhar não para o que você disse, mas ele vai olhar para os frutos que você gerou. E nós temos que tomar um cuidado enorme como nós estamos encarando a vida hoje. E para isso eu trouxe um texto, que é o texto que inclusive estava aqui, Esther 5, de 9 a 14, que eu gostaria de ler com todos os irmãos. Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado. Primeiro, quem conhece o livro de Esther? Espero que todo mundo conheça o livro de Esther. Todo mundo sabe quem é Ramã? Quem não sabe o que é Ramã? Ramã era o segundo homem do império persa-medo. Tinha o rei Xerxes, que era o imperador do império persa-medo, e abaixo dele tinha Ramã. Ramã era o homem mais poderoso, mais rico de todo o império, abaixo somente do imperador. E ali Ramã está saindo de um encontro com a rainha e com o rei, saindo feliz. E diz aqui que naquele dia Ramã saiu alegre e animado. Mas a alegria dele durou pouco. Na próxima frase já diz: mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Pausa. Quem é Mordecai? Mordecai ficava à porta do rei, era um dos servos que ficavam ali no palácio do imperador. E o importante dizer, era tio de Esther, que era a rainha. Mordecai servia a quem? Ao Deus de Israel. Como ele servia ao Deus de Israel, e como Ramã tinha sido proclamado o homem mais poderoso, todo mundo, quando Ramã passava, o que eles faziam? Se prostravam diante dele. Mas Mordecai não se prostrava diante de homens. Porque ele se prostrava diante de Deus.
Porém, que ele não se levantava nem se tremia diante dele. Porém, Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir seus amigos e Zeres, sua mulher. Ramã falou, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque esse texto que eu vou ler, muitas vezes a gente já viu vários estudos que falam com um foco grande em Esther e com um foco em Mordecai. Mas hoje, o nosso foco é Ramã. Nosso foco é Ramã. E eu quero que vocês prestem bastante atenção como é a vida de Ramã. Pelas próprias palavras de Ramã. Ramã chamou seus amigos Zeres, a sua mulher. Ramã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei o tinha engrandecido, e como tinha o exaltado sobre os oficiais e os servos do rei. E Ramã acrescentou, a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que ela tinha preparado, a não ser a mim. E também amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Meus irmãos, eu lhe pergunto, o que esse homem não tinha? Se você hoje olhasse para a vida dele, o homem, segundo mais poderoso, somente abaixo do imperador, uma glória de riquezas, muitos filhos, bem casado, tem tudo. O que é que esse homem pode reclamar da vida? Se você olhar para ele com os olhos naturais, ele tem dinheiro? Tem. É casado? Tem muitos filhos? É o segundo homem mais poderoso? Foi exaltado pelo rei? O que ele pode querer mais? Mesmo com tudo que ele tem, mesmo com tudo que ele declarou com a própria boca que ele tem, a glória da sua riqueza, a quantidade de filhos, a exaltação do rei, foi convidado, o único convidado pela rainha para o banquete. E ele continua. E eu quero falar que essa frase de Ramã provavelmente ecoa no coração de muitos nós. E ele diz, porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei, então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os seus amigos dele disseram, manda fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Muitas vezes nós tomamos decisões porque as coisas não saem como nós queremos. E Ramã tinha tudo. Tudo que um homem pode querer. Uma bela esposa, vários filhos, riqueza, poder, influência, o segundo homem mais poderoso. E ainda se você ler a Bíblia, você pode perceber claramente o intuito dele de querer ser imperador. Tanto que quando o rei perguntou, o que eu faço para honrar alguém? Ele falou, mete a coroa do rei, as roupas do rei e põe no cavalo do rei para andar sobre a cidade. Ele nitidamente queria ser rei. Mas ele tinha tudo. E mesmo tendo tudo, o nosso coração sente falta. É aquele negócio, sabe? Uma vez fizeram uma experiência. Eles colocaram uma árvore nessa época de Natal, é até bom que está na época de Natal, vocês não vê aquelas árvores enormes nos shoppings, ou nas praças? E aí o experimento foi, uma pessoa ficou em frente a uma árvore daquelas, com 1000 luzes acesas. E eles colocaram uma pessoa olhando num ponto fixo. E aí passava alguém, via aquela pessoa olhando, todo mundo curioso, né? Não pode ver alguém parado, igual fila. Você vê uma fila assim, não sabe nem para que é, pai, uma fila aqui, deixa eu entrar. Aí estava lá aquela pessoa olhando, aí a pessoa, você está olhando para quê? Fala, tem uma luz queimada ali. Olha, é mesmo, tem uma luz queimada.
Aí já tem 2 pessoas olhando, aí passa a terceira e fala, pai, deve ter alguma coisa aqui, né? O bicho está pegando, deixa eu ver o que é isso. Aí, é uma luz queimada. Na hora que você vê, tem uma multidão de gente com 999 luzes acesas. E todo mundo está olhando para a luz queimada. Não é assim a nossa vida no dia a dia. Deus nos dá tantas coisas, mas muitas vezes o nosso foco, a nossa mente está, o que eu tenho não me satisfaz. O que eu tenho não me satisfaz. E aí nós tomamos as nossas decisões baseados naquilo que não nos satisfaz, naquilo que nós não concordamos, naquilo que nós achamos que está errado. E grande parte das vezes, e muitas delas, nós nem mesmo nos damos tempo de orar e buscar de Deus e perguntar para Ele o que Ele quer para nós, e não o que nós queremos dele. Porque nós não estamos aqui para ser servidos por Deus, mas nós estamos aqui para servir o seu reino e para honrá-lo e exaltar o nome dele e não o nosso. E muitas vezes as situações que nós passamos podem ser aquelas que vão ser testemunho da nossa vida para a vida dos outros. Muitas vezes nós ficamos zangados, nervosos, ansiosos, baseados nas nossas emoções, e baseados nas nossas emoções tomamos decisões. Assim como, com tudo que ele tinha, ele viu que Mordecai não se ajoelhava perante ele, mandou construir uma forca para matar Mordecai. Nós deixamos as influências, as circunstâncias influenciarem de forma negativa as nossas decisões. E eu queria falar aqui algumas consequências que nós temos na nossa vida quando nós tomamos decisões baseados nos nossos sentimentos. E o mais interessante é que, geralmente, quando nós tomamos más decisões, e aí quando vem as consequências das nossas más decisões, nós temos uma tendência em colocar a culpa no outro, ou colocar a culpa em Deus. E, meus irmãos, não se assustem, porque nós aprendemos isso com o nosso pai Adão. Quem se lembra de Adão? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, que tu fizeste? Depois que ele e Eva comeram a fruta. Primeira pessoa para quem Deus perguntou foi para Eva? Não, foi para Adão, porque quem foi colocado como responsável pelo jardim? Foi Eva? Não, foi Adão. Para quem foi dado o mandamento, não come da fruta? Foi para Eva? Não, foi para Adão. Quando Deus deu o mandamento, Eva nem existia. Nem tinha sido feita. Então o mandamento foi para Adão. Por isso que os olhos só se abriram depois que Adão comeu. Primeiro a mulher comeu, deu para o seu marido que comeu, e os olhos dele se abriram. Porque o mandamento foi descumprido por Adão. E quando Adão foi contestado, o que Adão respondeu? Ele conseguiu, com uma frase, distribuir a culpa para todo mundo. Primeira coisa que ele fez foi a mulher, que tu me destes. A culpa é dela e é tua. A culpa é da mulher que comeu, Deus, mas também é tua que me deu, ela que comeu. Nós geralmente fazemos isso com as nossas más decisões. Tomamos as decisões erradas e depois precisamos atribuir a culpa para alguém. Qual que é o problema disso? Quando você atribui a culpa para alguém, você não reconhece o seu erro. E aí você vai tentar resolver as coisas da sua maneira. E a gente vê isso muito lindamente. Como é que Adão tentou resolver as coisas? Fez lá roupas de folhinhas. Qual é a chance, qual é a duração de uma roupa de folha? Quanto tempo isso vai durar? Quando Deus entrou, e aí olha que maravilhoso, o primeiro sacrifício da Bíblia foi feito por quem? Porque Deus não fez ali roupas de pele para os homens? Para fazer a pele ele teve que fazer o quê? O primeiro sacrifício na Bíblia foi feito por Deus.
E qual foi o último? Cristo na cruz. Ele fez o primeiro e ele fez o último. Por isso diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele fez o primeiro sacrifício. E roupa de couro dura? Dura até acabar em mais 6 meses. Essa é a diferença. A solução de Deus é permanente. A nossa solução é volátil. Nós não conseguimos gerar soluções boas. A solução boa, a solução permanente vem de Deus. Esse é o primeiro engano. Nós tentamos atribuir a culpa para o outro. Mas aqui, nós podemos até pensar assim, mas Ramã não era um homem de Deus. Portanto, é normal ele tomar uma decisão errada. Sim, mas o ponto aqui da história de Ramã não era se ele era um homem de Deus ou não, mas era a questão da insatisfação. A insatisfação de Ramã gerou para ele uma consequência enorme. Porque ele mandou construir uma forca. Logo em seguida ele nem dormiu, já foi para o palácio, porque ele já estava tão ansioso para enforcar Mordecai. E na história vai se desenrolando, mas ao final ele é enforcado na forca que ele mandou construir. Ele tinha tudo, riquezas, filhos, poder, pessoas se prostravam diante dele, e apenas uma pessoa em todo o reino não se prostrava. E por causa dessa única pessoa que não se prostrava, ele disse que todo aquele resto que ele tinha, nada mais importava. E quantas vezes nós não tomamos decisões por causa da nossa insatisfação? Mas eu queria falar aqui outros aspectos que nos levam a tomar más decisões. O aspecto que nos leva a tomar más decisões é a insatisfação. Quando nós estamos insatisfeitos, nós temos uma tendência a tentar resolver a nossa insatisfação pela carne. Por que as pessoas muitas vezes utilizam drogas, utilizam fumo, utilizam sexo, utilizam várias coisas para tentar fazer uma alegria? Porque elas estão com uma insatisfação e elas não querem esperar as coisas a longo prazo. E a droga, a bebida, traz uma satisfação imediata. Isso é a carne tentando satisfazer a alma. Só que nós não podemos nos deixar levar pela carne. A nossa satisfação tem que vir do Espírito. Se eu fortaleço o Espírito, eu enfraqueço a carne. Se eu fortaleço a carne, eu enfraqueço o Espírito. Mas não é só a nossa insatisfação que nos faz tomar más decisões. E eu não queria focar só nela. Eu também queria falar sobre as nossas decisões podem ser influenciadas pela nossa falta de paciência. De não saber esperar pelo tempo estabelecido de Deus. Nós também, e hoje em dia eu vou dizer que talvez mais do que em toda a época da nossa história, eu nunca vi um povo tão imediatista. Por quê? Nós estamos vivendo a cultura do online, do on demand. Eu me lembro da minha época, quando eu era criança, e eu queria assistir o desenho lá, não sei se aqui em Portugal tinha esse nome, mas era o Gato Félix. Gato Félix, não sei quem é do Brasil, talvez vai lembrar do Gato Félix. Gato Félix tinha lá uma bolsinha que ele tirava escadas, tirava avião, ele tirava de tudo dentro daquela bolsa dele. Pai, eu adorava o Gato Félix. E o Gato Félix passava 7h30 da manhã, eu tinha lá meus 8 anos, e eu tinha que acordar às 7h30 da manhã para eu poder ver o Gato Félix. Se eu não acordasse às 7h30 da manhã daquele dia, quando é que eu podia ver o Gato Félix? Só no outro dia. Hoje em dia, se o meu filho quer ver qualquer coisa que seja, ele faz o quê? Pega o telemóvel, Disney, Netflix, HBO, seja lá qual for, pumba, e assiste o que ele quer, na hora que quer. Se você quer pedir alguma coisa para comer e não está com vontade de fazer, Uber, Glove, Uber Eats e pumba. Eu quero agora, pumba. Transfere agora, pumba. Faz isso agora, pumba. Nós vivemos uma sociedade on demand. Então eu oro para o Senhor, Senhor Deus, eu quero isso, Pai. Deus não chegou ainda. O Senhor está aí? Está me ouvindo?
Ou seja, as nossas demandas de impaciência para Deus são tão grandes que nós oramos para Deus pedindo as coisas para a gente, e se Ele não atende na hora que a gente quer, o que nós fazemos? Ai, Deus não gosta de mim, Deus não me ouviu, então eu vou resolver eu mesmo. E eu vou mostrar uma história para vocês. 1 Samuel 13, de 8 a 14, diz assim. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Então Samuel, o povo estava em guerra, os filisteus estavam no acampamento, os israelitas no outro acampamento, Saul era o rei. Samuel disse, eu vou em 7 dias ter com vocês para fazer os sacrifícios ao Senhor. Naquela época, quem podia fazer o sacrifício? Samuel, que era o juiz. O rei podia fazer sacrifício? Não podia. Então, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, eu oferecerei o holocausto. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção na próxima frase. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. O que significa isso? Na hora que a brasa apagou, chega Samuel. Literalmente, mal acabou de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu um conto para saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Saul respondeu. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Primeira coisa, Saul tinha que esperar ou ele podia resolver ele mesmo? Tinha que esperar. Tinha que esperar o tempo dele ou o tempo de Deus? O tempo de Deus. Por causa de minutos, talvez de 1 hora ou 2 horas, ele fez o que não devia. E diferente, porque o que nós vamos ler aqui agora é completamente diferente de quando Natã confrontou Davi. Davi tinha feito algo muito pior. Muito pior do que oferecer um holocausto. Davi tinha cometido homicídio e adultério. Ele adulterou e matou o marido da mulher com quem ele adulterou. E quando Natã o confrontou, qual foi a reação de Davi? A frase de Davi, quando Natã falou para ele assim, Davi, esse homem é você. A primeira coisa que saiu da boca de Davi foi, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Você tem duas, quando você erra na tua vida, que Deus te confronta, você tem 2 opções. Ou você se arrepende, ou você dá desculpa. Não tem outra opção. E eu quero que todo mundo aqui pense, quando Deus te confronta, eu me arrependo ou eu dou desculpa? Não tem terceira opção. Não existe em cima do muro. É preto ou é branco. Não existe tons de cinza. Com Deus, ou você junta ou você espalha. E aqui é muito simples, porque enquanto você vê... Por isso que Deus falava que Davi tinha um coração segundo ele. Porque era um coração que se arrependia. E aqui você vê claramente o que Saul faz. O que Saul tinha feito? Quando eu falo assim, o que você fizeste? O que Saul tinha que ter feito? Pequei contra o Senhor. Mas em vez de dizer, pequei contra o Senhor, o que Saul disse? Vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás. Ou seja, ele foi acumulando desculpas. Eu disse comigo, agora descerão os filhos dos filisteus contra mim em Gilgal, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Percebe, irmãos? A desculpa. Forçado pelas circunstâncias. Quantas vezes nós
não usamos essa mesma desculpa? Ah, eu errei, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. Irmãos, a mensagem de Deus é para trazer reflexão aos nossos corações. Então Saul disse a Samuel, Samuel disse a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. E o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos, consequências das nossas ações, frutos do que fazemos. O que nós vemos aqui é uma consequência de um ato de impaciência, quando não aguarda o tempo do Senhor. Que nós queremos resolver as coisas da nossa forma, com a nossa força, dentro da nossa capacidade e no nosso tempo. A dúvida é: o tempo meu é o tempo do Senhor? Ah, mas eu estou orando e Deus não me responde. Continua perseverando em oração, irmão. Se Deus não respondeu, porque ainda não é tempo. Ah, mas se eu não fizer as circunstâncias... Está aqui, olha. Foi o que ele falou, não é? Dadas as circunstâncias, ofereci eu o holocausto. Qual foi a pequena consequência disso? Perdeu o reinado para sempre. Deus o destituiu de rei, destituiu as próximas gerações. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de uma consequência de que, eu fiz uma coisa aqui e tive uma consequência pequena. Nós estamos falando aqui de uma consequência geracional. Algo que não atingiu só Saul, mas atingiu Saul e todas as gerações futuras dele. Não foi uma coisa só com ele, foi uma coisa que teve com ele, com a família e para todas as gerações. Foram destituídos do reinado de Israel. Não é brincadeira. Nós temos que pensar se nós estamos com Deus ou contra Ele. E muitas das vezes, por causa da nossa impaciência, nós não fazemos o que tínhamos que fazer. Continuando mais uma. Para terminar. Falamos da primeira coisa que nós temos, a insatisfação. A segunda, falta de paciência. Mas eu queria falar da terceira, que eu acho que é a mais grave. Uma das práticas que Deus abomina na Bíblia, diz que é sobre o deus Moloque. Quem sabe quem é o deus Moloque? Deus Moloque era um dos deuses cananitas, que fazia com que as pessoas sacrificassem os seus filhos para o deus Moloque. Os pais ofereciam ao deus seus filhos jogados no fogo. Vocês já viram, não sei se aqui se usa muito em Portugal, mas no Brasil se usa muito a expressão moleque. Para a criança pequena, é o moleque, é o moleque. Vocês sabem quem é moleque? Eu nunca chamei meu filho de moleque. Porque moleque é o sacrifício a Moloque. Então, o filho, quando estava comportando mal, a mãe falava assim: ô moleque, o menino, ó. Resolve na hora, que o menino fala assim: opa, moleque vai ser jogado no fogo. Deixa eu me acalmar aqui, que a coisa está ficando ruim para mim. Nós temos o deus Moloque. E o deus Moloque pediu o sacrifício dos filhos. E isso é condenável a Deus. Em Jeremias 32, 35 diz assim, isso é Jeremias falando para os israelitas: e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhe ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar Judá. Hoje em dia, nós estamos vivendo um mal ainda maior. Eu queria usar isso de exemplo para entender qual é o terceiro problema das nossas decisões. O primeiro é a ingratidão, é a insatisfação. O segundo é a falta de paciência. E o terceiro
é o egoísmo. Nós estamos tomando nossas decisões baseadas no egoísmo. Nós tomamos as decisões, esquecemos dos 2 principais mandamentos, que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Nós só lembramos da última frase, nós mesmos. E todas as nossas decisões nunca são feitas olhando, essa é minha decisão, eu honro a Deus? Essa é minha decisão, eu demonstro amor ao próximo? Não, as nossas decisões são todas tomadas, isso é bom para mim? E eu quero dar um exemplo. Hoje em dia, as pessoas vivem numa promiscuidade incrível. E qual é o resultado da promiscuidade? Mulheres grávidas fora do casamento. Crianças indesejadas. E aí nós vemos uma frase que vai demonstrar todo esse nosso egoísmo, que é, os pró-abortistas dizem o quê? Meu corpo, minhas regras. Ok. Uma pena que ninguém lembra que essa regra podia valer para o bebê. Que o bebê podia dizer, peraí, mas é o meu corpo que você está mexendo, não é com o teu. O corpo que está sendo mutilado não é o da mãe, é o da criança. E você sabe o que é o pior? Que nós estamos pegando. Meus irmãos, isso é muito sério. Queria que vocês refletissem agora uma coisa muito séria. Eles pegavam as crianças e entregavam para o sacerdote de Moloque para queimarem as crianças no fogo. Hoje em dia, estamos entregando as nossas mulheres para sacerdotes vestidos de branco, para matarem as crianças dentro do corpo da própria mãe, em prol do nosso egoísmo, em prol de não tomarmos as responsabilidades sobre aquilo que fazemos, em prol de achar que as minhas regras são mais importantes do que a vida do outro. Esse é um exemplo do quão egoísta nós estamos como sociedade. Nós preferimos matar uma criança dentro do ventre da mãe a assumir a responsabilidade de uma maternidade ou de uma paternidade em prol de um desejo de fazer o que queremos com o nosso corpo, da forma que queremos, para vivermos uma vida descontrolada, desregrada, fazendo aquilo que nós queremos porque tudo que nós fazemos ali fora do casamento, eu estou pensando no outro? Não, é o sentimento egoísta de satisfazer o meu desejo. Eu quero satisfazer o meu desejo e eu uso o outro para essa satisfação. E aí as consequências, o que eu faço? Ofereço a Moloque como sacrifício dentro do ventre da própria mãe. Estamos sacrificando crianças em nome do Deus do egoísmo. E eu fico pensando o quanto nós cristãos precisamos nos convencer dessas coisas, a sermos mais gratos, a sermos mais pacientes e amarmos a Deus e ao próximo mais do que a nós mesmos, para nós sermos a diferença para as pessoas que estão lá fora. Nós não podemos ser iguais. Quando Deus colocou o povo de Israel dentro de Canaã, Ele deu leis para que aquele povo pudesse demonstrar como era o povo selecionado, o povo escolhido. Ele falou, vocês têm que viver diferente do que eles vivem. As regras não são para agradar a Deus, as regras que Deus estabeleceu eram boas para o próprio povo. E assim como aquele povo de Israel deveria servir de exemplo para todo o mundo, hoje nós cristãos temos esse papel. E se nós agirmos iguais a eles, que diferença nós vamos fazer nesse mundo? Nós estamos agindo iguais a eles ou nós estamos sendo diferentes? Nós estamos sendo transformadores ou nós estamos sendo transformados? Qual é
a nossa decisão, as decisões que nós temos tomado, a forma como nós temos agido, as obras que nós temos feito no dia a dia, demonstram que nós estamos mais próximos de Deus ou demonstram que nós estamos mais próximos do mundo? E para terminar, eu queria dizer para vocês, o que tem influenciado as suas decisões? E o que vocês vão deixar permitir que influencie as vossas decisões a partir de hoje? Deixem que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E deixem que a palavra do Senhor entre no vosso coração. E como diz Paulo, que transforme, não deixe que esse mundo te influencie, mas que a palavra do Senhor transforme a tua mente. Que a palavra do Senhor faça a diferença na tua vida, para que nós sejamos exemplo, que as pessoas lá fora olhem para a gente e falem, pô, mas você é diferente. Por que você é assim? Está o mundo todo desesperado e você está tranquilo. Você fala assim, porque eu tenho um Deus que traz a paz, que transcende todo o entendimento. Você quer experimentar dele? Nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós não somos desse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos do reino dele. E enquanto estamos aqui, nós somos embaixadores de Cristo. E sermos embaixadores de Cristo nos diz que nós não temos que falar e fazer aquilo que queremos, mas nós temos que representar o reino da qual nós somos enviados. Se nós não vivemos como embaixadores de Cristo, nós vamos viver nesse mundo como turistas. E aí sim, como turista você faz o que você quiser. Mas aí não adianta ligar para o teu reino e falar assim, olha, eu estou passando dificuldade. O reino vai falar assim, mas você não é meu embaixador, você é turista. Nós precisamos aprender a viver como embaixadores de Cristo, para que as nossas decisões possam ser baseadas na palavra de Deus e naquilo que Deus tem para vocês. Porque nós lemos aqui hoje mais cedo, quais são os planos que Deus tem para a gente? São muito melhores e maiores do que nós podemos imaginar. Então, irmãos, deixem que a palavra do Senhor influencie as suas decisões, influencie o seu dia a dia. Busquemos mais o Senhor. Vamos gastar... O pastor falou uma coisa muito importante aqui hoje, por exemplo, do Instagram, para fazer a palavra de Deus. Que usemos a palavra de Deus, que nós meditemos a palavra de Deus, pelo menos mais tempo do que nós gastamos fazendo besteira e lendo besteira nas redes sociais. Quanto tempo nós gastamos deixando as redes sociais influenciarem a nossa vida por dia? Quanto tempo eu deixo a palavra de Deus influenciar a minha vida por dia? Por aí você já vai tirar uma base boa para saber o que está influenciando a tua vida e as tuas decisões. Eu gasto mais tempo lendo e estudando a palavra de Deus todos os dias, ou eu gasto mais tempo vendo e ouvindo coisas das redes sociais? Qual das duas vai te trazer uma influência mais benéfica para as tuas decisões? Quais das duas vai te influenciar melhor para o dia a dia? Se você acha que as redes sociais, eu tenho uma notícia ruim. Infelizmente, as redes sociais não vão te ajudar a tomar boas decisões. Agora, se você focar mais tempo por dia na palavra de Deus, tenho certeza que o teu dia vai ser melhor, que a tua semana vai ser melhor e que a tua vida vai ser melhor. Amém?